Continuando o estudo sobre hipóteses estatísticas, veremos o problema em que um psicólogo deseja investigar o efeito do álcool sobre os reflexos dos motoristas na direção de um carro. Uma amostra de 10 motoristas foi convidada a utilizar um simulador de direção antes e depois de ingerir bebida. Foi medido o tempo em centésimos de segundo da reação entre a visão de um obstáculo até pisar no freio. Os resultados foram os da tabela que segue. Então, o primeiro motorista, antes de beber, demorou 10 segundos e após 20 segundos. O segundo, 80 antes e 70 depois. Parece que a bebida melhorou o seu tempo de reação. 45 para o terceiro motorista antes e 50 depois. O quarto, 60 antes e 80 depois. O quinto, 45 antes e 90 depois. O sexto era lento para caramba antes de beber e depois ficou mais lento ainda. O sétimo, 45 e 55. Oitavo, 80 e 90. O nono, 25 e 50 e 50 e 60. O objetivo agora é ver a média de tempo despendido por esses motoristas antes de beber e comparar com a média de tempo após beber. Então, nós vamos testar a hipótese ao nível de significância 0,05 de que a diferença entre a média de tempo de reação de ver um obstáculo até pisar no freio antes da bebida é diferente da média de tempo após a bebida. Nesse problema, nós estamos interessados em saber a diferença entre as médias significativa ou não. As hipóteses são, então, a média observada antes da ingestão do álcool é igual à média observada após a ingestão do álcool, e a média observada antes da ingestão do álcool é diferente da média observada após. Aqui a hipótese H1 está diferente, nós vamos testar os dois casos, diferente e maior. Bom, aqui estão os dados obtidos por meio do Excel. Como é que se obtém esses dados? Então, temos o Excel, já foi mostrado uma vez, mostraremos novamente como se configura o Excel para obter esses valores. Nós vamos em Arquivo, Opções, Suplementos, Ir, e daí vão aparecer essas 4 ferramentas. A primeira, que é a ferramenta de dados, deve se deixar ativada. Ativa. Aí volta na parte superior, dados, vai aparecer no canto superior direito, análise de dados. Caso no seu Excel não apareça, é porque ele não teve a instalação completa. Então é necessário que peça para a pessoa que instalou o Office em seu computador que faça a instalação completa do Office. Feito isso, clicamos em análise de dados, vão aparecer aqui uma série de estatísticas e interessa para nós comparar as duas médias. Então vamos tomar aqui amostra para um par de médias. Par de médias quer dizer antes e depois. Clicamos 2 vezes. Na primeira tarja aqui em cima, intervalo da variável 1, vamos pôr antes. Na variável 2, vamos pôr depois. Aqui, rótulos, a gente ativa para o Excel saber que a primeira linha, as variáveis não são numéricas. Hipótese da diferença, nós vamos usar a hipótese nula, por isso escrevemos 0. O alfa é 0,05, que é o nível de significância usado nesses casos, e marcamos agora o intervalo de saída. Então, no intervalo de saída, clica dentro da janela e depois clica numa célula onde se deseja que saiam as respostas. Feito isso, aqui estão os dados. Então, a média antes é 54 e depois 68. A variância antes e depois, número de observações, a correlação de Pearson que a gente não estudou, a hipótese da diferença que é o H0, vai 0, grau de liberdade usou 9, que é a média. Agora, aqui tem a estatística T, deu negativo porque
ele fez antes menos depois. Ele fez a média 54 menos 68, dividido pelo erro padrão, daí vai dar menos 3. Mas para efeito de fazer comparação, vamos imaginar que ela fosse positivo, ou vamos pegar os valores de t, aqui unicaudal, vamos convertê-los para negativo, e bicaudal também vamos pôr negativo. Aqui deu um problema, tem que pôr Enter, não ficou negativo. Ah, tá. Agora vem aqui no bicaudal e vamos pôr negativo também e Enter. Então, o que que acontece? O t calculado, o t-teste negativo, para o teste unicaudal, ele é menor, ou seja, o t referência para 95% é menos 1,8. O t calculado é menos 3,17. A região do H0 acaba em 1,8. Então, o t calculado, o t-teste, está dentro da região do H1. Se eu considerar bicaudal, a região do H0 acaba em menos 2,26. Então, o menos 3,17 está dentro do H1. Então, em ambos os casos, qualquer que seja a hipótese alternativa, nós vamos admitir ou vamos rejeitar o H0 e aceitar que o H1, em que diz que a bebida ela provoca uma diminuição do tempo de reação entre ver um obstáculo e pisar no freio. Aqui nós pusemos os dados do Excel, já com a explicação, o que significa o teste unicaudal, o que significa, por exemplo, o teste bicaudal, e vamos na sequência ver como ficaria o gráfico. O Excel deu o t-teste menos 3,17, tomamos 1,8 negativo, como já mostramos, daí a região do H0 fica lado direito de 1,8 e, portanto, o menos 3 está dentro da região de H1 e assim aceitamos o H1, concluindo que a bebida realmente provoca uma diminuição no tempo da resposta nos motoristas. Esse mesmo problema pode ser resolvido usando o Biostat. Então, abrimos o Biostat e vamos pegar os dados que estão no Excel. Estão aqui antes e depois. Agora pegamos só os valores numéricos, porque o Biostat usa os valores numéricos apenas nas suas colunas. Pomos Ctrl V, aqui estão eles. Bem, então vamos diminuir as casas após a vírgula. Ativa a coluna e clica aqui nesse resultado. Ó. Neste diminui e neste aumenta. Aqui também diminuímos as decimais. Pronto. Agora vamos pôr o nome nas colunas. Então, ativa a coluna, vem em configurar, nome da coluna, vamos pôr antes, ok. Ativa a segunda coluna, configurar, nome da coluna, depois, feito. Agora faremos o teste, saiu errado, voltamos lá, configurar, nome da coluna, depois. Ok. Agora, para fazer o teste, vamos em estatísticas, duas amostras relacionadas. Por que antes a gente usava independente? Porque eram duas amostras que não tinham relação uma com outra. Agora são relacionadas porque a gente está fazendo com o mesmo grupo o teste antes e depois. Então, o segundo resultado está relacionado com o primeiro. Vamos em estatística T, dados amostrais, porque nós não temos os valores da média e variância. Caso tivéssemos, usaríamos resumo amostral. Então, dados amostrais, aqui as colunas antes e depois são passadas para o lado direito e executa o teste. Então, temos a média antes, média depois, desvio padrão, erro padrão, desvio padrão da diferença, que é
Esse aqui é o erro padrão para cada amostra. E esse aqui é o erro padrão das diferenças. Ou melhor, desvio padrão das diferenças. E esse é o erro padrão das diferenças. A média das diferenças é menos 14. O que é a média das diferenças? Aqui, no caso, em vez de pegar o 68 menos o 54, ele fez a diferença, por exemplo, o 10 menos 20, o 80 menos 70, o 45 menos 50, e depois fez os médios das diferenças. Por isso que esse menos 14,5 é diferente do 68 menos 54, que é 13,5. O que foi feito, o que o Biostat fez, é semelhante àquele problema que nós fizemos considerando a nota de estatística do estudante. Primeiro fizemos a diferença da nota de cada estudante e depois fizemos a média das diferenças. Agora, o teste T, ele encontrou 3,17, que é igual àquele que encontramos antes, só ele não deu, nesse caso, o T de referência. Por isso, nós vamos usar o P para decidir se aceitamos ou rejeitamos H0. Observem que o P é 0,005, que é igual àquele dado pelo Excel quando o teste é unilateral ou unicaudal, e portanto é menor que 5%, e aí devemos aceitar o H1 e rejeitar o H0. Do mesmo modo, se o teste fosse bicaudal, o P seria 1%, que é menor que o 5%, e também aceitaríamos, no caso, o H1, e com isso concluiríamos que a bebida provoca um retardo no tempo de reação das pessoas que estão dirigindo um carro, do momento que eles veem um obstáculo até acionar os freios. Com esse exemplo, nós finalizamos o nosso trabalho e os vídeos sobre como fazer testes de significâncias para médias, para proporções, para diferença de médias. E acreditamos que com isso o estudante tem já uma boa referência para ler os trabalhos de iniciação científicas que ele fará que poderá ser feito junto com seus professores, e também para ler os tratados científicos ou os artigos científicos que serão repassados pelos professores para a leitura, ou em seus trabalhos individuais e depois como profissionais fazer a avaliação de suas pesquisas. Muito obrigado. No próximo item nós vamos fazer um vídeo sobre o Qi quadrado e análise de variância.